Olá, pessoal, tudo bem? Seres de luz, hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Fabiane, ela é hipnóloga, parapsicóloga, né? Atua há mais de 17 anos com o consultório, mais de 8 mil atendimentos. E eu sempre, né, brinco com o pessoal que a hipnose, é o tema que nós vamos tratar hoje, ainda ele está, como eu posso falar, conturbado. Por quê? Porque o pessoal acha que aquela hipnose de dormir, de imitar alguma coisa. E não, a hipnose ela é séria. A hipnose ela ressignifica, ela reconstrói, ela limpa crenças, traumas, medo, fobia, ansiedade, tudo que você imaginar, gente. Então fique conosco, ligadinho. Prestem bem atenção, vai ter bastante informação importante, preciosa para vocês. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela, da formação dela. Seja bem-vinda conosco. Gratidão por estar conosco aqui nesse podcast, querida. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Então, é o seguinte, sobre essa questão da hipnose estar conturbado ainda, né, esse termo hipnose, você sabe quando as pessoas vão me cumprimentar enfim, qual que é o seu nome? Meu nome é Fabiane Dornelles. O que você faz? Então, eu trabalho com hipnose. Às vezes eu até, primeiro eu falo assim, eu trabalho com tratamentos psicológicos, mas a pessoa fala, você é psicóloga? Não, não sou psicóloga, eu sou parapsicóloga, e eu trabalho com hipnose, principalmente. Aí a pessoa já fala assim, ai meu Deus, nem vou olhar pra você então. Às vezes ela até fala, ai, eu nem vou olhar pra você então, sabe? E, nossa, eu tô com medo de você, você vai me hipnotizar? Você vai me colocar pra dormir? Então, realmente é uma visão errada Né? mesmo da hipnose. Vamos falar um pouquinho sobre o termo específico hipnose, se me permite? Posso Sim, falar? sim, sim. Então, assim, hipnose. É porque lá atrás foi o primeiro termo que eles encontraram, a primeira, digamos assim, que marcou, foi o primeiro termo que marcou. Mas o que é hipnose? A hipnose é um recurso de autocura do ser humano que vem desde o primeiro ser humano. Esse recurso está na pessoa. O que vem a ser a hipnose em si? A hipnose é um estado de consciência alterado. É um acreditar grandioso. É fé. Ele não chega a ser uma crença, né? Não, não é uma crença porque é um recurso. É um recurso de mudança de pensamento, um recurso de autocura, é um recurso do próprio ser humano. Quem é o terapeuta nessa fila? O terapeuta é o facilitador. O terapeuta ajuda essa pessoa a encontrar o recurso que está dentro da sua própria mente ou que está no seu próprio corpo. Né? Então, assim, vamos falar um. Vou dar um exemplo aqui de uma paciente. Uma paciente, ela tinha medo de andar de avião. E ela estava sendo tratada por medo de altura. Quando essa paciente chegou para mim, ela falou assim, eu estou tão cansada, eu estou exausta, eu não aguento mais. Eu não aguento mais contar minha história para as pessoas. Eu não aguento mais falar o que eu tenho. Sabe assim, ela chorava, ela estava exausta mesmo, ela era uma juíza aposentada. Ela falou assim, eu não aguento mais falar sobre esse assunto para as pessoas e ninguém me ajuda a resolver. E daí eu lembro que ela sentou na poltrona assim, e jogou a bolsa assim, sabe, até com um cansaço, uma raiva assim, em cima do colo e falou assim: "Eu não aguento mais. Eu vou ter que me contar minha história de novo para você?" E eu falei para ela: "Não, não precisa. Eu não preciso saber, de fato, o que foi que aconteceu, porque isso está na mente dela, a mente dela que vai entregar para a gente. Inclusive porque às vezes ela acha que é uma situação e é outra. A mente dela, inconsciente, é que vai me entregar o que foi que aconteceu. Por exemplo, nesse caso, eu falei para ela, não precisa. Às vezes a pessoa tem a necessidade de contar e de falar. Nesse caso, eu falei, não tem necessidade de você me contar. Até porque ela já estava cansada. Já estava cansada. Alterei ela a um estado de relaxamento, levei ela através da respiração a um estado de tranquilidade. E lá, num determinado momento, eu perguntei para a mente dela, perguntei para ela o que foi que aconteceu para que ela tivesse medo de estar dentro do avião. Veja, o medo principal dela era estar dentro do avião. Ela estava sendo tratada por medo de altura, que eu nem sei por quê, porque quando você senta na poltrona do avião, é como se você estivesse sentado na poltrona da sua casa. Então, por que medo de altura? Né? Aí, entende que se eu falar para ela por que você tem medo de altura, ela ia procurar isso, talvez não ia encontrar na mente dela. Então, o medo dela era quando ela estava dentro do avião. Num nível que ela comprou viagem 2 vezes para ir para Disney com a família, e quando chegava em São Paulo, ela estava passando tão mal, daqui a São Paulo,
ela de São José dos Pinhais, no caso, né, para São Paulo, que é 30 minutos, 40 dentro do avião, nem isso. Ela chegava lá passando mal, tinha que ir para o hospital. Então, ela não ia para Disney. Em 2 momentos, em 2 viagens, ela não chegou a ir para Disney. Bom, quando eu pergunto para a mente dela exatamente o problema, a mente dela vai fazer um trajeto e vai procurar, vai buscar lá dentro do arquivo dela o que foi que aconteceu. Nessa procura, ela encontrou o seguinte: quando ela tinha por volta de 4 a 5 anos de idade, ela entrou com uma priminha dentro de um armário. Era assim, ó. Tinha um bar da família na frente e no quintal, nos fundos, tinha um armário. E ela entrou com a amiguinha, com a priminha dentro desse armário para brincar. E esse armário caiu com as 2 portas viradas para baixo. Então, elas ficaram trancadas dentro do armário. Aqueles armários antigos só tinha aquela telinha atrás para gritar e chamar ajuda. Para uma criança, a gente tem que entender que pode ter sido um tempo de 3 minutos, talvez até de 1 minuto. Só que para uma criança o tempo é muito diferente. 3 minutos para uma criança pode ter, na cabecinha dela, se passado 4 horas gritando. Sim. Né? Então, ela começou a chamar ali, gritar ali naquele buraquinho, e veio um cadeirante ajudar. Um rapaz que tinha problemas físicos com a cadeira de rodas para ajudar. E ele não conseguia levantar o armário. Então, se agravou mais ainda a situação. Ele não conseguia levantar o armário e teve que ir buscar ajuda. Enquanto isso, elas estavam ali desesperadas dentro daquele armário. Logo, veio alguém da família e tirou elas daquele armário. Então, quando a mente entende o que aconteceu, quando a mente enxerga, com esse olhar que a gente fala que é o terceiro olho, lá dentro a mente enxerga o que aconteceu, ali a cura começa a acontecer. Significa, ali, né? A transformação começa a acontecer, porque ela fala assim: ah, foi isso? E isso já não é mais real. E isso já está no passado. E isso já não é mais a minha verdade hoje, entendeu? Não é mais o que está acontecendo na minha vida hoje. E dentro do avião não tem nada a ver com isso, né? Então ela começa ali a dar outros significados. Opa, peraí. Ah, tá. E aí, se nisso, o terapeuta ainda retira, né, que daí é a hipnose clássica, né, ensina de alguma forma a retirar aquela emoção, através de técnicas que depois eu posso até explicar isso, mas quando a mente acredita que de alguma forma ela retirou aquilo, também causa um alívio imediato para essa pessoa. Porque a memória, ela é imagem mais emoção. O que dói? É a imagem? Não, é a emoção. Porque aí você sente, às vezes, uma dor, sei lá, um nó na garganta, uma dor no teu peito, uma dor no estômago, algum outro, enfim, dor de cabeça, dor nas costas. Tanto que quando o paciente chega com uma dor, a gente já... né? Imagina que, coisa, né? Tem algo emocional aí. No caso dessa paciente, foi muito engraçado, porque era naquele período que estava tendo obras aqui dos Jogos, acho que das Olimpíadas, se não estiver enganado. Copa do Mundo. Copa do Mundo, é. Uhum. E aí, estavam muitas obras e tinha aquele problema do trânsito, né? Uhum. Num nível que um dia ela largou o carro dela no meio do trânsito, tirou os sapatos e foi embora para casa caminhando a pé, descalço, e largou o carro dela lá no trânsito. De tão estressada que ela estava, de tão nervosa que ela estava. Mas, na verdade, o que era? Eram lugares fechados. Todos os lugares onde ela tinha que ir e estava fechado, ativava nela aquele momento que ela ficou trancada dentro do armário. Então, o avião não era questão de altura, não era fobia do avião, era fobia de estar trancada e não ter o controle da fechadura. Então, quando ela ia no shopping, ela não se trancava no banheiro, ela pedia para alguém ficar segurando a porta para ela. Ela precisava fazer um exame de ressonância. Já fazia 2 anos que ela precisava fazer esse exame. E ela não fazia porque ela não tinha coragem de entrar na máquina. Ela não entrava em elevador, ela não subia por escada rolante, ela não entrava no avião. Então, todos são lugares e não conseguia ficar dentro do carro. Se não tivesse no trânsito. Fluindo. Isso. Por quê? Porque eram lugares que ela tinha, inconscientemente, ela tinha medo de ficar trancada ali naquele lugar. Quando ela entendeu que aquilo não era mais a realidade dela e aquilo foi criado uma ressignificação, foi retirado aquela carga emocional, ela se libertou disso. Naquele dia, ela saiu do consultório
E ela pegou uma fila enorme no trânsito. Já foi o primeiro... Só o teste, ela né? falou assim pra mim, olha, eu vou viajar, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma viagem pra Argentina, eu vou pro cassino, e eu vou te levar junto, porque se eu passar mal dentro do avião, eu vou jogar você lá de cima. Você já me hipnotizou, querida. Aí a gente já segue Isso, caminho. eu vou te levar, porque se eu passar mal, você já me hipnotiza. Eu falei, não, tudo bem, pode me levar, né? Opa, né? Já vamos, não tem problema. Aí eu falei assim, mas você pode ir fazendo testes, pode ficar tranquilo, você está livre disso, isso acabou, né? Imagina uma mulher feliz dentro do carro, era aquela mulher numa fila. Aí ela começou a mandar imagem para os filhos dela, sabe? Ela gravou, ela filmou, ela falou assim, gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês, filho, eu tenho que te contar, olha aqui, eu tô numa fila, eu tô numa fila de carros, eu tô muito bem, eu tô muito feliz, eu não sei o que aconteceu, a terapeuta fez alguma coisa comigo, ela me fez uma hipnose, eu não sei, eu não sinto mais nada, eu não sinto mais nervosismo, nem ansiedade, nem nada de estar dentro do carro. Nisso, ela fez todos os testes possíveis. Ela foi para o shopping para entrar dentro do elevador, ela foi na escada rolante, ela marcou a ressonância dela. O dia que ela marcou, ela tirou foto, ela filmou, ela fotografou, ela mandou para todo mundo, sabe? A alegria dela. E depois, enfim, estava livre, né? Foi viajar, fez a viagem dela tão sonhada, né? Com a família para Disney. Imagina uma juíza aposentada, né, uma avó, não poder ir com os netos, não poder ir com os filhos para Disney, é muito triste, realmente. E né? você vê a importância, né, da terapia, gente, porque assim, aquilo que aconteceu na infância estava ressoando ainda para ela. E o engraçado é que nós carregamos essas memórias da infância e não sabemos significar. Exatamente. Né? Então eu te pergunto, querido, né, ouvinte, quais são as memórias da sua criança interior que estão feridas ainda? Estão atrapalhando você na sua evolução, no seu dia a dia? Então, traga, né, para nós para a gente resolver, né, essas questões. E a hipnose ela é maravilhosa para tudo isso, né? E me diga uma coisa, Fábio, e hoje dentro dessa, o que você vê, você enxerga nesse momento atual? O que o pessoal te busca mais? Para ansiedade, para depressão, para fobia? Qual que é os casos que você está vendo que estão em maior quantidade hoje? Então, os principais assuntos hoje em consultório são ansiedade, depressão, problemas de relacionamento amoroso e familiar e também relacionamentos no trabalho e emagrecimento. Eu tenho uma especialização em emagrecimento, né? Eu já pesei 120 quilos. Nossa, a gente estava falando isso há pouco, né? Incrível. Inclusive, eu pesei 120 quilos e eu fiz uma cirurgia para emagrecimento e eu engordei após a cirurgia. Eu emagreci, fiquei com 52 quilos, né? E depois eu fiquei doente e eu passei a engordar novamente. Aí eu quase morri por causa disso. Então, ali eu entendi que o emagrecimento tinha que começar pela minha mentalidade, a minha mentalidade que tinha que modificar. E eu passei a estudar tudo sobre isso, porque uma vez eu desmaiei, e quando eu abri os olhos, os meus 2 filhos estavam em cima de mim hoje eu tenho 3 filhos, mas naquela época 2 filhos estavam em cima de mim, chorando, desesperados, porque acharam que eu tinha morrido. E ali eu tomei uma decisão de nunca mais emagrecer da forma errada, ou a qualquer preço, ou a qualquer custo. E passei a estudar fortemente sobre emagrecimento. Então, eu me especializei. Eu tenho inúmeros casos de pacientes com emagrecimento hoje em consultório. Eu dou aula de hipnose, dou aula sobre emagrecimento através da mente, né? E voltando sobre os assuntos principais hoje em dia no consultório, e até já junto com isso deixando meu recado, ainda a maior busca é ansiedade ou depressão. Então, vamos entender que na ansiedade a pessoa está sofrendo por questões que talvez não aconteceram ainda. Provavelmente não aconteceram ainda. Ela está ansiosa porque ela não tem certeza se ela vai conseguir resolver aquela situação, se ela vai dar conta daquela situação. Né? Na depressão, ela está sofrendo por algo que aconteceu no passado. Uma dor, um trauma do passado dela. Não é real mais, isso não está mais presente na vida dela. Mas ela continua sofrendo por aquele motivo. Hoje eu tenho trabalhado muito sobre estar presente na sua vida. Uhum. Aqui e agora é real. Aqui e agora é a sua verdade. Então, aqui e agora, se eu pudesse deixar um recado para qualquer pessoa hoje, né? Para você ouvinte, para você que está assistindo, para você mesma, até para mim, é sempre você até senta assim nessa posição que eu tô aqui agora, senta nessa posição de faraó que a gente fala, né? Que é uma posição muito auspiciosa, energética, né?
Senta nessa posição e se pergunta, aqui e agora, com os recursos que eu tenho, a pessoa que eu sou, com tudo que eu passei e ainda não passei, mas com o que, nesse exato momento presente, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação atual? Seja lá qual for a situação que você estiver vivenciando, se você se tornar presente na sua vida, entender o que você realmente tem. Ah, mas eu tenho um problema muito grande. Esse problema tem solução? Tem solução esse problema? Busque. Senta, faça esse movimento. Senta aqui e busque a solução para esse problema. Busque. Quais são as alternativas? Ah, não tem nenhuma alternativa? Então o problema está resolvido. Esse problema já nem existe mais. Porque ele não depende de você. Se esse problema não tem solução, ele não depende de você. Então, você tem que deixar que todo o outro movimento, todo o movimento do universo, das outras pessoas, seja, por exemplo, uma ação judicial. Uma ação judicial não depende só de você. Ela depende do juiz, ela depende do humor das pessoas envolvidas, ela depende do que essas outras pessoas estão vivenciando. E aí você vai ficar paralisada por causa disso? Não, você tem que continuar em movimento, porque a vida é movimento. A vida não é fixa e nem permanente. Ela é movimento, senão você é uma estátua. Você quer ser uma estátua ou você quer ser um ser humano vivo? Aquela coisa que a gente fala de parar e respirar aqueles minutinhos, né? E o que acontece? A gente não tem esse hábito hoje em dia. As pessoas estão perdendo cada dia mais. Tá com aquele problema, para. Né? Fecha os olhos e respira. E é simples e a gente acaba se esquecendo de fazer esse tipo de coisa. Você sabe que eu dou uma aula só sobre isso no meu curso, que é o seguinte. Por que respira? Por que quando acontece uma situação, um estresse, um nervosismo, por que fala respira? Porque quando você respira, respire consciente. Puxa o ar pelo nariz, sente o ar oxigenando o teu cérebro, porque quando oxigena, relaxa. Quando relaxa o teu cérebro, ele se solta e ele traz as informações, ele se conecta ao divino, ele se conecta às outras pessoas que você precisa que resolvam, ele se conecta no juiz, ele se conecta na testemunha, ele se conecta a qualquer pessoa, entenda isso, que você Exatamente pode se comunicar com e a tudo. Gente, é incrível, sabe por quê? Porque eu vivi isso na prática sexta-feira agora. É real. Se não fosse o meu parar e respirar e olhar pra minha bebezinha e falar, filha, respira, se concentra, as coisas poderiam ser pior. Até me arrepio, porque você falou isso. É real, gente. É real. Parem, né, de se atropelar, para e respira. Isso. Porque pode salvar vidas. Porque pode daí salvar tudo a sua funciona. vida. Porque quando você respira, você oxigena o cérebro. Aí o ar passa, enche os pulmões. Quando os pulmões se enchem de ar, eles fazem um movimento como se eles estivessem abraçando o seu coração. E aí o seu coração, ele fala, ai, que gostoso, que delícia isso, pulmões. E eles falam assim, sabe por quê? Porque ela respirou, ela tá viva, ela tá bem, tá tudo bem. Daí o coração fala, ai, que maravilhoso. Então, se tá tudo bem, eu posso agora fazer o meu trabalho aqui. E aí o coração vai, não tá mais estressado, não tá mais ansioso, e ele vai renovar as suas células, ele vai, através das suas veias, das suas artérias, mandar para você a oxigenação. E aí você tá bem. E você recebe informações que às vezes você, no nervosismo, não consegue pensar. Isso, porque trava tudo. Trava tudo para manter você viva, para você sobreviver. Esse estado de ansiedade, você está sobrevivendo. Estado de depressão, você está sobrevivendo. Quando você respira e se torna presente na sua vida, aqui e agora, aí é real, aí você está vivendo. Aí você está conectado. Aí você é imparável. Aí você está na tua totalidade, na tua plenitude. E hoje nós precisamos disso, né? Ter novamente essa plenitude de viver, não somente sendo escravos de um sistema, levantando por levantar, se rastejando, né? As pessoas, eu vejo hoje que muitas pessoas estão no piloto automático. Isso. E isso acaba o quê? Ocasionando tristeza, ansiedade, né? Será que dá tempo de a gente fazer uma pequena hipnose pro pessoal testar em casa? O que você sente? Me pedindo ao vivo assim, né? Eu não posso negar, né? Então, ok. Posso começar? Pode, vou começar. Vou me concentrar aqui. Então tá bom. Respira profundamente, com força. Quero que você respire com força. Enche bem os pulmões de ar. Mas é uma força, assim, quero que faça barulho até. Isso, joga o ar. Agora, quando você jogar o ar, eu quero que você imagine que esse ar tá indo lá pra fora, atravessando a rua, atravessando o prédio, atravessando as casas. É bem longe que você joga esse ar.
É bem longe que você joga esse ar, respira fundo. E eu quero que você perceba todos os recursos que fazem parte de você. Você sabe ler, você sabe escrever, você sabe falar, você sabe andar, você sabe caminhar, você tem amigos, você tem uma profissão, você tem a sua vida. Perceba que você tem todos esses recursos. E agora, pense no principal problema do qual você quer ficar livre. Imagine o seu principal problema. E deixe que ele venha com tudo agora. Deixe que ele venha com tudo. Aproveite esse momento, já que você está passando por isso, já que você está passando por essa técnica, e deixe que esse momento, que essa situação, essa dor, essa ansiedade, esse sofrimento, que ele venha com tudo, que ele rasgue você, que ele te machuque agora aqui nesse momento, porque é a última vez que você vai passar por isso. É a última vez que você vai sofrer por isso. Sinta isso, sinta esse desconforto, pode assumir a expressão desconforto, deixe que isso te incomode agora aqui. E mais uma vez, respire profundo. Solta o ar bem forte, isso, e lembre-se de todos os recursos que você tem. Você sabe ler, você sabe escrever, você sabe falar, você sabe caminhar, você sabe se alimentar, você tem amigos, você tem uma profissão, você está viva. Você é filha de Deus, Pai Todo-Poderoso, você está viva, aqui e agora. Eu quero que você imagine você mesma com 7 aninhos. Imagine você mesma com 7 aninhos. É possível? Sim, é possível. Agora, imagine-se olhando para você com 7 aninhos de idade. Imagina que você com 7 aninhos de idade está na sua frente aqui agora. Olha para você com 7 aninhos e fala, repete mentalmente, dentro da sua cabeça, repete as palavras que eu vou falar para você agora. Eu sei que você com 7 aninhos não tinha idade para passar por tudo que passou. Eu sei que foi muito doloroso. Eu sei que você não tinha nem mesmo para quem contar. E não tinha palavras para explicar o que estava sentindo. Eu sei o quanto foi doloroso passar por tudo isso. Mas eu quero que você saiba que agora eu sou uma mulher adulta e que eu possuo inúmeros recursos. E eu vou cuidar de você. Nunca mais você vai passar por isso. Imagina que essa criança ela fica tão feliz, tão feliz, tão feliz que ela te abraça. Ela abraça o seu pescoço. Ela se sente segura com você e você abraça ela também. Quero que você se abrace o seu corpo, sentindo essa criança, abrace essa criança bem forte, abraça ela bem forte e fala no ouvidinho dela. Nunca mais você vai passar por isso. Porque eu já sou uma mulher adulta e agora eu posso cuidar de você também. Eu já sei ler, eu sei escrever, eu sei falar, eu sei caminhar pelo mundo, eu tenho amigos, eu tenho uma profissão, eu me tornei uma mulher extraordinária, eu me tornei uma mulher forte e poderosa. E nunca mais você vai passar por isso, porque eu posso te proteger agora. Eu estou aqui, eu vou cuidar de você. Conforme você vai falando isso, você vai sentindo essa sua criança entrando dentro do seu peito, dentro do seu coração. Ela vai se acomodando confortavelmente dentro de você. É uma sensação muito agradável, uma sensação maravilhosa. Ai, você respira essa alegria, essa coisa da infância, essa delicadeza da infância, essa coisa gostosa dessa criança dentro de você. Você sente a alegria dela na sua garganta, você sente a alegria dela na sua mente, você sente o conforto dela no seu coração. Sinta e deixe que ela se acomode dentro do seu peito. Pode soltar ela, solta as suas mãos, solta a sua criança e deixa que ela viva livremente dentro do seu coração, na sua mente consciente e inconsciente. Deixe que ela cuide da sua imaginação, da sua criatividade. E pode voltar por aqui agora, se sentindo bem, tranquila, feliz, amada e se permitindo amar. Pode voltar. Você sabe o que aconteceu agora? Eu passei por uma situação sexta-feira, né? Bem intensa com a minha bebezinha. E você acredita que essa hipnose me lembrou de uma situação que eu passei quando eu tinha 7 anos? Olha só. E eu não lembrava. Que incrível. Eu acredito. Então, assim, me deu um conforto porque eu associei uma coisa com a outra.
Gente, me deu... Tá tudo bem? Tá, Se tudo sente bem. bem? Algum desconforto? Não, não. Não, se tiver, pode falar. Aqui. Não. É? Só queria depois eu vou tomar um copinho de água, foi forte. Uhum. Gente, essa é o poder da hipnose. E quando você toma água, você sempre procura mentalizar, quando você vai tomar água, que você está lavando e deixando ir embora todos os desconfortos também. E foi muito sério, porque esse trauma, eu não lembrava que eu tinha passado por uma situação parecida com a que eu passei na sexta-feira. E foi, assim, parece que a dor, o medo, eu senti a mesma coisa. Foi muito legal. Gente, esse aqui é só um pouquinho de como funciona a hipnose. E é uma hipnose clínica, né? Então, ela ressignifica mesmo. Obrigada. Imagina. Tá. Toma imaginando que a água vai lavar e levar embora todos os seus desconfortos. Gente, é maravilhoso. A terapia, ela transforma. Por isso que eu falo, quem é terapeuta, ela tem esse amor, esse cuidado pelo próximo. E a gente está precisando de pessoas assim, como você, Fábio, que traz, né, para nós esse carinho, esse alento. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, né? Vou deixar aqui as redes sociais da Fábio na descrição do nosso canal. Quem precisar, quem quiser, quem souber, né? Souber não, quem quiser acessar essa maravilha que é a terapia. Porque a terapia, ela não só transforma, mas ela cura traumas, fobias, medo, ansiedade. E ela tá falando do negócio do emagrecimento e é super sério, gente. Primeiro a gente tem que emagrecer na mente. Por quê? Porque tem toda essa recorrência né, da autossabotagem, enfim. Então, pessoal, uma gratidão. Mais uma vez eu peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, nos sigam, né? Tragam perguntas, temas que vocês queiram saber, né? Terapias que vocês têm curiosidade também. Hoje vocês viram um pouco dessa hipnose na prática, tem muito mais, né? Tem mais assuntos da próxima, a gente quer falar sobre parapsicologia também, essa fenomenologia maravilhosa que a Fábio tem de expertise também. Então, assim, um grande abraço, um coração enorme para vocês todos. Fábio, deixa só seu recadinho para nós aí, para todos os nossos ouvintes. Gente, uma ótima noite para vocês, um beijo enorme no coração de cada um e até o próximo. Exatamente, Já até o tô marcando próximo. aqui que tem um próximo, hein? Boa noite, pessoal. Que a gente já tinha...